Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre álgebra vetorial. Agora nós falaremos sobre vetores no plano bidimensional, ou vetores em R2, quer dizer, tanto o eixo do x quanto o eixo dos y, que formam as duas dimensões, pertencem ao conjunto dos números reais. Eu chamo de R2, R ao quadrado. Então, observe, eu tenho um sistema de coordenadas cartesianas no plano e ele é muito útil para representar vetores. Mas antes, vamos fazer um estudo sobre o plano cartesiano. Ele tem o eixo do x, que eu chamo eixo das abscissas, ele tem o eixo dos y, que é o que está em vertical, que é o eixo das ordenadas, e o sentido dos quadrantes sempre é no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Observem também que a origem do plano cartesiano, ele acontece exatamente no ponto de interseção do eixo das abscissas com o eixo das ordenadas. Isto é, eixo do x e eixo dos y. Aí no slide diz o seguinte, olha, as setas indicam o sentido positivo de cada eixo a partir da sua origem, que é o ponto O. Para representar o vetor AB, neste sistema de coordenadas, por exemplo, vamos expressá-lo com sua origem sempre na origem do sistema de coordenadas cartesiano. Então, sempre um vetor AB, ele vai ter sua origem na origem do sistema de coordenadas cartesiano. E a sua extremidade no ponto de identificação desse vetor AB. Observe que vetor, a localização no plano cartesiano, é diferente da localização de um segmento orientado. Aí nós temos o segmento orientado AB e nós temos o vetor AB. Se U é um vetor do plano, chamamos de componentes de U as coordenadas XU e YU. Da extremidade de U, denotamos U como XU, YU. O vetor U vai ser igual a XU, YU, que é um par ordenado aí, mas observe que a origem é sempre na origem dos eixos cartesianos. E a extremidade é justamente os pontos das coordenadas, XU, YU. Se chamarmos, aliás, de vetor V, o conjunto de todos os pares ordenados x, y, podemos escrever que o conjunto de todos os pares ordenados V será o par ordenado XY genérico, tal que x e y pertencem ao conjunto dos números reais. Então, eu terei R por R. O primeiro R representa todos os números que pertencem ao conjunto dos números reais no eixo do x. E o outro R são todos os números que pertencem ao conjunto dos números reais no eixo dos y. Eu leio R por R, que é a mesma coisa que R ao quadrado. Observação. Também nós podemos expressar vetores usando a notação de matrizes. Um vetor pode ser denotado como uma matriz coluna, como a gente vê aí abaixo. Um vetor U de coordenadas XU, YU, ele pode ser representado por uma matriz coluna. Ou, o que é uma matriz coluna? Lembra dos conceitos que nós vimos lá no início de álgebra linear? Matriz coluna é toda matriz que tem apenas uma coluna. E quais serão os elementos dessa coluna da matriz? Vai ser justamente as coordenadas XU e YU. São notações de matrizes e de vetores no plano cartesiano. Exemplo 1. Considere os pontos A com as coordenadas 2 e 3 e B com as coordenadas 3 e 5. Observe, A com coordenadas 2 e 3. Eu chamo de par ordenado. Por que eu chamo de par ordenado? Par porque são dois números. Ordenados porque segue uma ordem. Sempre primeiro vem
a posição do ponto no eixo do x e depois no eixo dos y. Então, para x igual a 2 e y igual a 3, e o ponto B, para x igual a 3 e y igual a 5, eu chamo de pares ordenados. Nós vamos representar um plano cartesiano, o vetor u AB, A vezes B, e depois o B menos A. Vamos ver qual que é a diferença. O vetor u B menos A, ele tem origem no plano cartesiano e extremidade no ponto Q? No ponto B, 3 e 5. Se você fizer, por exemplo, aqui, ó, o vetor UAB é o vetor U que tem origem no ponto A. Qual que é o ponto A? 2 e 3. Observe no plano cartesiano. E extremidade no ponto B, que é 3 e 5. Olha o sentido do vetor, da esquerda para a direita. Agora, com a mesma magnitude, eu vou representar o vetor UB menos A. Quando é o vetor UB menos A, a origem do vetor estará sempre na origem do plano cartesiano, no zero, ponto 0 e 0. E a extremidade vai ser B menos A. Vamos ver. X2 do B é 3 menos o x do A, 2. 3 menos 2, 1. Y no B, 5 menos Y no A, que é 3. 5 menos 3, 2. Portanto, a extremidade será o ponto 1 e 2. O vetor AB tem origem no ponto A e a extremidade no ponto B. O vetor B menos A tem origem na origem do sistema de coordenadas e extremidade no ponto dessa operação. Considere os vetores U, x1 e y1, vetor V, x2, y2, e o escalar real K. Portanto, eu tenho dois vetores. Primeiro com coordenadas x1 e y1, segundo com coordenadas x2 e y2. E tenho um escalar, que é um número qualquer. São válidas as seguintes operações com vetores. Vamos a elas? Primeiro, igualdade. U será igual a V, por exemplo, o vetor U será igual ao vetor V, se e somente se, não tem escapatória, x1 foi igual a x2 e y1 foi igual a y2. Segunda propriedade da adição. O vetor U mais o vetor V será igual a x1 e y1 mais x2 e y2, que será igual, olha o par ordenado, x1 mais x2, vírgula, x2 mais, y1 mais y2. Terceira propriedade, a subtração, U menos V. Pela lógica matemática, a gente segue o mesmo raciocínio. x1 e y1 menos x2 e y2. Como resultado, nós teremos o quê? x1 menos x2, vírgula, y1 menos y2. Quarta propriedade, multiplicação por um escalar. É o que a gente viu de multiplicação de um escalar por um vetor. K vezes o vetor U é a mesma coisa que K que multiplica o vetor x1, y1. Será igual a kx1, vírgula, kx2. Pronto. Vamos estudar agora o produto de um vetor por um escalar, mais especificamente. Eu coloquei um texto explicando para vocês exatamente o que você vai ver nas figuras abaixo. Eu tenho um vetor W qualquer. Eu vou multiplicar esse vetor W pelo escalar 3. Observa aí a reta azul. Triplicou o tamanho do vetor W, manteve a direção e o mesmo sentido. Agora eu vou multiplicar por um escalar negativo. Digamos, por menos 2. Observa, quando eu multiplico por menos 2, ele mantém a direção. A magnitude muda, porque um vai ser W e o outro vai ser menos 2W.
E o sentido também vai ser oposto. O vetor W está da esquerda para a direita. E o vetor menos 2W vai da direita para a esquerda. O sentido oposto. Vamos ver no plano cartesiano como funciona um produto vetorial por um escalar? Vamos lá. Produto de um vetor por um escalar. Veja esse exemplo 2 aí. Se A é igual a 2, eu tenho um escalar chamado A, igual a 2, e um outro escalar que eu chamo de B, igual a menos 3. E eu vou pegar um vetor W, cujas coordenadas são 1 e menos 2. Ora, se as coordenadas do vetor são 1 e menos 2, significa dizer o quê? Que a origem do vetor vai ser na origem do plano cartesiano e a sua extremidade vai ser aonde? No par ordenado referência. Qual que é o par ordenado referência? 1 e menos 2. Então, esse é o meu vetor W. Agora eu vou pegar aí e colocar A vezes W, ou seja, 2 vezes o vetor W. Quando você faz a multiplicação de 2 pelo par ordenado 1 e menos 2, você vai ter o vetor 2 e menos 4. Observa, o vetor 2 e menos 4, se é um vetor, vai ter origem no plano cartesiano e sua extremidade no ponto 2 e menos 4. Observa, tem o mesmo sentido, a mesma direção e magnitude, norma, comprimento diferentes. Agora vamos pegar esse vetor W e multiplicar pelo escalar B. O escalar B, eu disse que é menos 3. Então, eu vou pegar menos 3 e multiplicar pelo vetor que é representado pelo par ordenado, 1 e menos 2. O resultado vai ser qual? É só fazer uma distributiva aqui, ó. Menos 3 vezes 1, menos 3 vezes menos 2, 6 positivo, porque menos vezes menos dá mais. Então, observa. O vetor resultante da multiplicação desse vetor pelo escalar menos 3 me deu como resultado o vetor menos 3 e 6. Por ser um vetor, vai ter origem na origem do plano cartesiano e extremidade no ponto menos 3 e 6. Observe em azul que esse vetor vai ter mesma direção, vai ter sentido diferente. O vetor W está indo para um lado e o vetor B vezes W está indo para outro lado, o lado oposto. E magnitudes diferentes, porque o vetor W tem um tamanho. O vetor menos 3W tem magnitude maior, com sentido oposto. Bom, ainda trabalhando com operações com vetores no plano bidimensional, isto é, R2, ou operações com vetores no plano, não é no espaço. Quando eu falo espaço, eu estou falando em 3D. No plano, eu estou falando 2D, eixo do x e eixo dos y. Vamos ao exemplo 3. Dados os vetores U com as coordenadas 2 e 3, vetor V com as coordenadas menos 1 e 2, e vetor W com as coordenadas 0 e menos 2, localize em um sistema de coordenadas, no plano cartesiano, os vetores A, U menos V, B, U mais W e C, 2 vezes V. Observa que o vetor A é resultante da subtração do vetor U pelo vetor V. Então, eu tenho A igual a U menos V igual ao par ordenado 2 e 3, que é do vetor U, menos o par ordenado menos 1 e 2 do vetor V. Então, eu vou ter 2 menos menos 1 dá 3, 3 menos 2 dá 1. Eu tenho como resultante o vetor A igual ao par ordenado 3 e 1. O vetor B, que será gerado da somatória do vetor V mais o vetor W, eu colocaria, olha, o par ordenado do vetor V menos 1 e 2, mais o par ordenado do vetor W, 0 e menos 2. Ao fazer esta soma vetorial, a gente terá como resultante o vetor menos 1 e 0. O vetor C
será o vetor 2v, isto é, eu vou pegar o escalar 2 e multiplicar pelo vetor v, isso vai me gerar o vetor c. No plano cartesiano, fazer a distributiva, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 2, 4. Então, vai me dar como resultante um vetor c de coordenadas menos 2 e 4. No plano cartesiano, ele está representado aí, ó. Observa, sempre a resultante, vetor A, vetor B e vetor C, terá como origem a origem do sistema de coordenadas cartesiano. E a extremidade será os pontos resultantes das operações vetoriais. Agora nós vamos falar sobre sistemas de coordenadas no espaço, ou vetores em R3. Agora nós vamos falar em 3 dimensões: eixo dos x, eixo dos y e eixo dos z. Como é que nós fazemos operações vetoriais em 3 dimensões? Observe um detalhe. Agora que você já conhece as propriedades de um plano, no espaço não muda muita coisa, não. Vamos ver? Um sistema de coordenadas no espaço é formado por 3 retas orientadas, perpendiculares duas a duas, que se cruzam no ponto O. Quem que é o ponto O? É a origem do sistema de coordenadas cartesiano, o qual é chamado de origem dos sistemas de coordenadas, que corresponde ao quê? Ao cantinho da sala de aula. Se você for ver o cantinho da sala de aula, você vai ter o eixo do x, eixo dos y e a vertical, o eixo dos z. O eixo x é chamado eixo das abscissas, o eixo y é chamado de eixo das ordenadas, e agora, meus queridos, pela primeira vez vocês vão ouvir o nome, como é que chama o nome do eixo z, que é o eixo vertical. Ele é chamado eixo das cotas. Então, eu tenho eixo das abscissas, eixo das ordenadas e eixo das cotas. As setas indicam o sentido positivo dos eixos a partir do ponto de origem O, que é o ponto de origem do eixo cartesiano. Vamos lá. As componentes de um vetor U no espaço são coordenadas XU, YU e ZU. Assim, denotamos o vetor U, que corresponde à tripla ordenada XU, YU e ZU. Então, nós temos a representatividade de um vetor em um plano cartesiano tridimensional. Tridimensional porque ele tem 3 dimensões. É o R3. Então, veja bem, eu tenho XU no eixo dos x, YU no eixo dos y e ZU no eixo dos z. Quando eu faço a junção dessas coordenadas, me gera o vetor U com origem na origem dos sistemas de coordenadas cartesianos. É justamente esse vetor vermelho aí. Bonito, né? Dessa forma, se chamamos de vetor V o conjunto de todas as ternas ordenadas ou triplas ordenadas, podemos escrever que o conjunto dessas ternas ordenadas estão representadas no conjunto dos números reais referente ao eixo do x, conjunto dos números reais referente ao eixo dos y, pelo conjunto dos números reais em relação ao eixo do z, o eixo das cotas. Então, eu vou ter R vezes R vezes R, que vai me gerar a denominação R ao cubo, que é a representação de um vetor em 3 dimensões. Logo, o espaço também pode ser denominado espaço R3. O trio de eixos coordenados divide o espaço em 8 regiões, sendo essas denominadas octantes. Ora, se num plano cartesiano nós temos quadrantes, porque eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, no espaço nós teremos octantes. Eu terei o primeiro espaço em 3 dimensões,
segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço, acima do eixo dos y. E abaixo do eixo dos y, eu terei mais 4 octantes, que eu posso trabalhar os meus vetores no espaço, no meio desses 8 sistemas cartesianos em 3 dimensões. Eu chamo de octante. Outra forma da gente representar o vetor são em planos dentro de um espaço. Um vetor que está contido em um plano no espaço. Note também que cada dupla de eixo determina um plano denominado plano coordenado. Portanto, temos os planos coordenados x, y, cujo z é igual a 0, eu só tenho o plano passando pelo eixo x e eixo dos y, é o primeiro desenho. Aí eu tenho o plano YZ, significa que x é igual a 0, tá? Então o plano ele vai passar exatamente por cima dos eixos dos y e eixo dos z. E o plano XZ significa dizer que y seria igual a 0. Está muito bem representado nessas 3 figuras que eu coloquei para vocês na lâmina. Repare que os pontos dos planos coordenados têm as seguintes características. Vamos a elas. Plano XY é todo ponto desse plano que é da forma P1, x, y e 0. Se é o plano XY, o que acontece com Z? Igual a 0. Plano YZ, o que acontece com X? É igual a 0, ele não está aí. E plano XZ significa que o Y terá coordenada 0. Então será X, 0 e Z. Agora nós vamos resolver um exercício, um pequeno exemplo aí que eu coloquei para vocês. Exemplo 4. Represente no sistema de coordenadas tridimensional os seguintes vetores. Ele está pedindo para você localizar no espaço, geometricamente, 3 vetores. O vetor U, de coordenadas 1, 2 e 3, o vetor V, de coordenadas 0, 1 e menos 1, e o vetor W, de coordenadas menos 2, 0 e 0. Vale a pena lembrar que todo vetor, seja ele num plano ou no espaço, ele sempre terá origem aonde? Na origem do sistema de coordenadas, no ponto O, tá? Que é o ponto de junção dos 3 eixos, de interseção dos 3 eixos. Vamos lá. Observe aí o ponto 1, 2 e 3 localizado no espaço. Coordenadas de x1, y2 e z igual a 3. A resultante, o ponto resultante, com origem no sistema de coordenadas e extremidades, nesse ponto 1, 2 e 3, vai me determinar esse vetor U. O vetor V vai ser a resultante da junção das coordenadas em x igual a 0, y igual a 1 e z igual a menos 1. E o vetor W, também com origem, na origem dos eixos cartesianos, terá como extremidade o vetor em 3 dimensões com as coordenadas menos 2, 0 e 0. Agora nós vamos estudar algumas operações com vetores, algumas propriedades interessantes. Curiosamente, isso vai facilitar muito os nossos cálculos lá na frente. Considere os vetores U com as coordenadas, com a tripla ordenada. x1, y1, z1. O vetor V com a tripla ordenada x2, y2 e z2. E o escalar k qualquer, um número qualquer. São válidas as seguintes operações com vetores. Agora nós vamos trabalhar operações de vetores com escalar e entre vetores com 3 dimensões. Por quê? Porque são ternas ordenadas. Igualdade. O vetor U será igual ao vetor V se e somente se, olha o conectivo lógico, se e somente se
x1 for igual a x2, y1 for igual a y2 e z1 for igual a z2. Adição do vetor u mais o vetor v. Então, eu pego as triplas ordenadas, somo, e o que vai me dar como resultante? x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2, vírgula, z1 mais z2, vírgula. Então, eu tenho como resultante outra tripla ordenada. Subtração, pela lógica matemática, segue o mesmo raciocínio, só que ao invés de somar, eu vou subtrair. E eu vou ter como resultante de u menos v a tripla ordenada x1 menos x2, y1 menos y2 e z1 menos z2. A quarta propriedade é a de multiplicação por um escalar. O escalar k vezes o vetor u é a mesma coisa do plano. Tanto faz o bidimensional como o tridimensional. Aliás, todas as propriedades que nós vimos anteriormente seguem a mesma linha de raciocínio lógico. K vezes a tripla ordenada será igual a kx1, vírgula, ky1, vírgula, kz1. Bom, agora vamos ao exemplo 5. Diz assim, ó, dados os vetores u com a tripla ordenada 2, menos 1 e 4, vetor v com a tripla ordenada menos 1, 3 e 1, calcular u mais v e v menos u. Mamão com açúcar. U mais v é só pegar o vetor u mais o vetor v. E eu vou somar, ó, 2, ok? Menos 1, 1. Menos 1 mais 3, 2. 4 mais 1, 5. Vai me gerar a tripla ordenada. E v menos u, eu vou inverter. Eu vou pegar, primeiro coloco o vetor v menos o vetor u. Fica assim, ó, menos 1 menos 2 dá menos 3. 3 menos 1 vai ficar 3 mais 1, que dá 4. 1 menos 4, que vai ficar menos 3. Tá certo, pessoal? Então, já trabalhamos com vetores num plano, vetores no espaço. Agora nós vamos falar sobre vetores no Rn, né? Geometricamente não dá para a gente identificar no espaço, porque vai ser R elevado a N, mas como se trata de vetores, não é? Dá para eu fazer as mesmas operações vetoriais. Se chamarmos de V o conjunto de todas as ênuplas ordenadas, vai estar em que plano? R por R por R por R, R elevado a N. Tá? É o mesmo conceito. Quando N é maior do que 3, perdemos a visão geométrica dos vetores. Entretanto, as operações de igualdade, adição, subtração, multiplicação, vistas nas seções anteriores, de vetores no plano e no espaço, continuam valendo para vetores em Rn. Considere os vetores U com as coordenadas x1, x2, x3 e assim sucessivamente até xn. E V com as coordenadas y1, y2, y3 e assim sucessivamente até yn. E o escalar k. Nós temos propriedade 1. A igualdade U igual a V ocorrerá se e somente se xi igual a yi para todo i igual a 1, 2, 3. Significa dizer o quê? Que x1 será igual a y1, x2 será igual a y2, x3 será igual a y3 e assim sucessivamente. Adição U mais V segue as mesmas regrinhas. x1 mais x2 mais x3 e assim sucessivamente até xn. Entendeu? A jogada? Subtração U menos V, também mesmo raciocínio lógico. Multiplicação por escalar também segue os mesmos padrões de vetores em R2 e R3. Então, pessoal, nós temos aí o exemplo número 6. O exemplo número 6, observem que eu tenho o vetor U, tá certo? Com 6 coordenadas. Portanto,
pertencente a R6. Nós vamos calcular o vetor 3u. Dentro dos conceitos que nós estudamos da multiplicação de um escalar por um vetor, é só multiplicar o escalar 3 por cada coordenada do vetor u. Terei como resultado um vetor com as seguintes coordenadas: menos 3, 6, 0, 6, 9 e 3. Então, pessoal, encerramos mais essa etapa. Na próxima aula, nós falaremos sobre produto escalar, produto vetorial e produto misto. Até lá!